Saúdo todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém. É motivo de alegria estar aqui, deixando essa palavra de meditação para cada um de vocês, que vocês meditem, que vocês busquem, que a cada dia vocês se fortaleçam espiritualmente na palavra, jejuem, certo? Busquem a palavra, orem bastante, porque realmente Jesus Cristo está voltando, mas vamos perseverar para não perder a nossa coroa, né? A coroa da salvação. Vamos lá. Mateus 24, capítulo 24, versículos 6, 7 e 8, diz assim: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, e não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. O que Mateus está querendo dizer aqui é através do Espírito Santo de Deus? Que Cristo, naquela época, ele já estava anunciando que isso tudo ia acontecer e que nós tínhamos que ficar preparados para isso. Sabemos que nem todos vão estar preparados para guerras, rumores de guerras, dificuldades, lutas, fome, esperto, desemprego. Nem todos vão estar prontos para isso, porque é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento. Mas o que ele está querendo dizer para você? Não se assuste, não se preocupe. Por quê? Porque Ele que é o seu ajudador. Porque é Ele que te ajuda, é Ele que te fortalece. Não se preocupe, olhe para Ele. Busque a Ele, porque Ele sempre vai ter o melhor para a sua vida. Vamos para a palavra. Ele diz, porque é mista que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, então não se preocupe. Porque se ainda não é o fim, então tem muitas coisas para acontecer. Então fique ligado nisso. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. A gente tem visto isso bastante. Só que antes acontecia um aqui, outro ali. Nos dias atuais tem acontecido de forma mais intensa. Ele diz que haverá fomes. Muitos lugares estão passando por dificuldades. Pestes. Um dos exemplos mais intensos que teve de pestes foi a pandemia. A pandemia assolou todos os países. Não teve um que não passou por dificuldades da pandemia. Só que eu quero que você entenda o seguinte. Você não está aí? Foi Deus que te guardou. Foi Ele que te abençoou. Infelizmente, muitas pessoas foram-se embora, né, desceram a sepultura. Mas eu acredito que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Então, você que está vivo, persevere. Ore por aqueles que estão fracos. Ore por aqueles que estão caídos, porque precisa da nossa oração. Amém? Ore pela sua nação. Isso é muito importante. Aí ele diz assim, terremotos em vários lugares. Hoje é 9 de fevereiro de 2023. Alguns dias atrás, teve um terremoto de magnitude 7,8, 7,9 mais ou menos, e morreram muitas pessoas na Turquia e na Síria. Com isso, a palavra vem se cumprindo de uma forma mais intensa. Só que o que faz com que cada um de nós fique disperso diante dessa situação? As circunstâncias da vida. A dificuldade. Muitas pessoas estão dispersas por causa das redes sociais. Muitas pessoas estão dispersas por causa de desemprego, por causa de falta de alimento. E acaba esquecendo que o único que pode te dar a redenção que você precisa é Cristo. Cristo Jesus. Então não fique disperso. E não se assuste. Essa dificuldade que você está passando nesse exato momento aí. Terá a recompensa que você precisa, por mais difícil que esteja. Por mais difícil que esteja a sua vida, você pode achar que sua vida é a pior de todas. Tem gente pior que você. Uma situação pior que a sua. E está perseverando. Então, o que Cristo está querendo falar comigo, com você nesse exato momento? Não se assuste e persevere, porque isso tudo vai acontecer. É necessário que isso aconteça. Aí ele diz assim, mas todas essas coisas são um princípio de dores. Olha o que eu entendo com isso. Princípio de dores, ele está se referindo a uma mulher que está grávida. Princípio das dores. Vamos lá. Quando a mulher está grávida e está no período do 6º para o 7º mês, 8º até o 9º, é o período que mais se intensifica as contrações. E o que são esses princípios das dores? São essas contrações que vêm acontecendo no corpo da mulher, dando um sinal de que o bebê está prestes a nascer. E o que é essas contrações no mundo? São os sinais de que a palavra de Deus está se cumprindo e que está prestes a Jesus Cristo voltar. Então a gente tem que se preparar. É a única saída que nós temos, é se preparar. Porque se está se cumprindo, a tendência é que vai se cumprir mais ainda. Deus não é um Deus que cumpre uma coisa e a outra não cumpre. Se Ele falou para você de A até C, vai se cumprir de A até C.
Se ele falou com você de A até W, vai se cumprir de A até W. Não importa como ele falou para você. O que ele falou, ele vai cumprir. Porque Deus é um Deus de promessa. Aí, tem uma palavra aqui, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que diz assim: Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O que você entende disso? Que porta é essa que ele está falando? É a porta do seu coração. E o único que pode abrir é você, sou eu. Então o Espírito Santo ele só vai convencer eu e você do pecado, da justiça e do juízo quando eu e você abrir a porta do nosso coração. Ele não é invasor. Ele vai convencer. A Bíblia diz que o Espírito ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E que não é nem por força e nem por violência. Ou seja, tem que ser pelo Espírito. O Espírito Santo só vai convencer eu e você quando você abrir a porta do seu coração. Quando eu abrir a porta do meu coração. Ele diz assim, ó, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Como é que eu faço para ouvir a voz de Deus, meu irmão? Através da palavra, através dos louvores. Tem louvores que Deus fala. Através dos servos, através do profeta, dos profetas. Através de um pastor, através de um bispo, não importa qual é o cargo que ele tenha, através até de uma pessoa que não é serva de Deus. Deus ele usa quem ele quer, na hora que ele quer, como ele quer, através de uma televisão, através de um filme, através de uma série, não importa o que você esteja vivendo, Deus ele vai falar contigo. Até uma placa que tem num ônibus ou que tem em um carro, tem escrito lá, Deus salva, Deus cura, Deus liberta, Deus proverá, não importa, Deus ele vai falar com você. Mas você tem que estar apto a ouvir a voz dele. Quando você ouve a voz dele e abre a porta do seu coração, ele entra em sua casa. E com ele diz assim, e com ele, que é com você, cearei. E ele, que é você, ceará com Jesus. Então, que vocês busquem a face de Deus, se fortaleçam na palavra, não desistam da presença dele. Sabe? Por mais difícil que esteja, não desistam, porque o melhor de Deus está por vir em nossas vidas. Então persevere, a nossa redenção está próxima. Agora é motivo de perseverar, não desista. E Deus continue abençoando a todos vocês e dê a paz em nome de Jesus. Deus abençoe.